Quando a gente pensa no poder de Roma, o que vem à cabeça? Legiões e imperadores, certo? Mas e se as verdadeiras arquitetas do império fossem outras pessoas, agindo nos bastidores? É sobre elas que vamos descobrir hoje. Então, vamos lá. O que vem à mente quando pensamos no poder de Roma? É isso, né? Legiões marchando, imperadores em seus tronos, vitórias grandiosas. Essa é a imagem clássica, é a história que sempre nos contaram. Só que essa é apenas metade da história, porque por trás das legiões existiam casamentos estratégicos. Por trás dos decretos dos imperadores haviam alianças familiares e o controle da sucessão imperial. Esse era muitas vezes o verdadeiro campo de batalha. Então, e se o poder real não estivesse apenas no Senado ou lá nas frentes de batalha? E se ele estivesse, na verdade, nos corredores silenciosos das casas mais influentes de todo o Império? É que o poder não era exercido só com a força, mas com a influência. As verdadeiras arquitetas raramente empunharam espadas, mas foram elas que decidiram quem podia. Vamos agora revelar as histórias das mulheres que moldaram Roma bem longe dos olhos do público. Para a gente entender isso, precisamos mudar o nosso foco. O poder em Roma não se limitava de jeito nenhum às instituições oficiais. Ele circulava pelas famílias. E o casamento não tinha nada a ver com romance. Era pura estratégia política. E o centro desse jogo todo não era o Senado, mas a Domus, a Casa Romana. Era ali, dentro daquelas paredes, que alianças eram seladas e destinos imperiais eram traçados. E quem é que frequentemente controlava esse espaço? Exatamente, as mulheres. Vamos ver como isso funcionava na prática com duas das figuras femininas mais poderosas da história romana. Primeiro, Lívia Drusila. Esposa de Augusto, o primeiro imperador, ela foi muito mais do que uma consorte silenciosa. Ela foi uma das maiores estrategistas de longo prazo de Roma. Mas olha só como a história, escrita quase que inteiramente por homens, a descreveu manipuladora, fria e calculista. Essas palavras não foram escolhidas por acaso, né? Elas revelam um profundo desconforto com o poder que ela tinha. Porque, na realidade, a tal manipulação de Lívia era, na verdade, uma brilhante habilidade política. Enquanto Augusto construía o império em público, era ela que o consolidava nos bastidores, costurando alianças e garantindo a continuidade do poder na sua família. Décadas depois, outra mulher ia levar essa influência a um outro patamar. Agripina, a jovem. A posição dela era única: filha, irmã, esposa e, o mais importante, mãe de imperadores. Ela viveu e respirou a política do palácio. E, de novo, a gente vê o mesmo padrão na forma como ela foi descrita, perigosamente ambiciosa. Essa linguagem sugere que o verdadeiro crime dela não foi a corrupção, e sim a sua eficácia. Agripinina sobreviveu num ambiente mortal, administrou fortunas e colocou seu filho, Nero, no trono, um feito que seria impensável sem ela. O problema não é que ela era ineficaz, ela era eficaz demais para o conforto dos seus contemporâneos. Então, por que essa caracterização tão negativa? A resposta nos diz muito sobre a mentalidade romana da época. O padrão é bem claro. Uma mulher que influenciava a política era manipuladora, que garantia o futuro do filho, perigosa, que operava com eficácia, ambiciosa. A Roma antiga tinha um medo enorme do poder feminino fora do controle masculino e acabava transformando qualquer mulher influente em uma ameaça à ordem natural. Ou seja, o ponto crucial é este. Essas narrativas negativas revelam menos sobre as mulheres em si e muito mais sobre as ansiedades de uma sociedade que não sabia como lidar com mulheres que dominavam o jogo político tão bem quanto os homens. Mas olha, essa influência não se limitava à elite, não. Em todo o império, mulheres encontravam maneiras de exercer poder e autonomia. Elas eram donas de negócios, administravam propriedades,
financiavam obras públicas e até atuavam como sacerdotisas muito influentes. Legalmente, elas enfrentavam limitações, claro, mas na prática, muitas encontraram brechas para deixar sua marca. Roma, definitivamente, não foi construída só por generais. Agora, vamos parar um momento. Um sistema onde o poder oficial é limitado para alguns, mas a influência real é exercida nos bastidores, isso nos lembra de alguma coisa? A dinâmica do poder talvez não tenha mudado tanto assim. Elas nos deixaram uma lição atemporal. O poder mais duradouro, o mais eficaz, quase nunca é aquele que se exibe abertamente. E as arquitetas silenciosas de Roma foram mestras nisso. Compreender essas histórias não apenas reescreve o passado, mas redefine a nossa percepção do que é o poder. O verdadeiro controle não está na espada, mas na mente que decide quem a empunha. E a questão que fica é: onde será que estão as arquitetas silenciosas do nosso tempo?